Se liga nessa história que vai te fazer refletir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vem comigo nessa jornada intensa que mistura justiça, transformação e esperança. Vamos juntos nessa, porque a verdadeira mudança começa quando a gente decide ouvir e aprender. Bora fluir nessa história? Amanhã nasceu tranquila no bairro simples, onde Lucas Almeida vivia com os pais. O sol ainda tocava de leve os telhados quando ele amarrava os cadarços, ajeitava a mochila e respirava fundo, tentando reunir coragem para mais um dia na escola. Lucas tinha apenas 12 anos, mas parecia carregar um mundo inteiro nos ombros. Era um menino tímido, observador e com um brilho nos olhos que se apagava lentamente nas últimas semanas. Ele sempre fora estudioso, curioso, cheio de sonhos. Queria ser engenheiro ou talvez piloto, como o pai sempre brincava. Mas, ultimamente, a escola tinha deixado de ser seu lugar seguro. Havia algo diferente no ar. Olhares que se prolongavam, conversas interrompidas quando ele passava, risos abafados que pareciam cortá-lo por dentro, mesmo quando não podia ouvir exatamente o motivo. Lucas sentia, mesmo sem querer admitir, que algo estava errado. Uma sensação pesada, difícil de explicar, que acompanhava cada passo em direção ao portão da escola. Mas naquela manhã, ele fez o que sempre fazia. Colocou o lanche cuidadosamente embrulhado pela mãe dentro da mochila, respirou fundo e disse a si mesmo que tudo ficaria bem. Ele era forte, ele era educado. Ele não dava motivos para ninguém tratá-lo mal. Não entendia por que caminhava pelos corredores como se estivesse sempre na mira de um julgamento silencioso. No entanto, naquela rua estreita e tranquila, com o vento leve batendo no rosto, Lucas ainda conseguiu sentir algo parecido com esperança. O sorriso da mãe antes de ele sair, aquele sorriso que dizia: "Você é precioso, meu filho", sempre lhe dava força para continuar. Ele nunca imaginaria que aquele seria o dia mais difícil de sua vida. Nunca imaginaria que antes do pôr do sol todos perceberiam quem realmente era o menino que caminhava sozinho para a escola naquela manhã. E que um simples equívoco, ou talvez algo muito mais cruel, faria sua história correr pela cidade inteira. O destino estava prestes a virar a esquina. E Lucas ainda não fazia ideia. A manhã seguia aparentemente tranquila até a terceira aula. Era intervalo e os alunos se espalhavam pela sala enquanto o professor corrigia exercícios na mesa. Risos, lancheiras abertas, conversas rápidas. Tudo parecia comum até um grito surgir como um estalo. "Meu celular sumiu!" Era Henrique, um dos alunos mais populares da turma, conhecido por sempre ostentar o último modelo de tudo: tênis, relógio, eletrônico. Ele revirava a mochila com desespero. Alguns colegas se aproximaram, outros se afastaram, mas a tensão cresceu como uma onda. Em poucos minutos, o burburinho tomou a sala inteira. Será que alguém pegou? Ele jura que estava aqui. Nossa, agora ferrou. E então, como se estivesse esperando exatamente esse tipo de momento, a diretora Helena Vasconcelos entrou pela porta com passos duros e olhar severo. Era conhecida pelos alunos como alguém que raramente sorria. Para alguns professores, era apenas rígida. Para vários estudantes, especialmente os negros, ela era algo muito pior. Todos de pé. Agora. A voz dela cortou o ar. Ninguém ousou questionar. Lucas, que estava sentado perto da janela, levantou devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Ele nunca tinha sido repreendido pela diretora. Sempre evitava problemas. Mas Helena não parecia interessada em justiça. Parecia interessada em encontrar alguém. E bastou seus olhos percorrerem a sala uma única vez. Bastou 1 segundo. Ela encontrou Lucas. Os ombros dela se ergueram como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita antiga. "Você, levante-se", repetiu como se Lucas não estivesse já de pé. As conversas cessaram.
Alguns alunos olharam para ele com pena, outros com curiosidade, alguns com satisfação. Lucas engoliu seco. Eu já estou levantado, diretora. Mas Helena se aproximou. Olhos estreitos, expressão de quem já tinha o veredito antes do julgamento. Onde você colocou o celular do colega? A pergunta não vinha como investigação, vinha como condenação. O coração de Lucas acelerou tão rápido que parecia que ia sair pelo peito. Diretora, eu não toquei em nada. Mas ela não parecia ouvir. Ou talvez não quisesse ouvir. Para Helena Vasconcelos, o simples fato de Lucas estar ali, um menino negro, quieto, vindo de uma família simples, já bastava para encaixar no molde que ela, em sua mente, construíra cuidadosamente ao longo dos anos. Um molde que ela nunca admitiria em voz alta, mas que guiava suas decisões. Não minta para mim, Lucas. Você sabe do que eu estou falando. Ele negou com a cabeça, sentindo os olhos arderem. Eu juro, eu não fiz nada. Helena cruzou os braços. Veremos isso, disse com frieza. E naquele momento, o destino do dia começou a tomar forma. Um dia que começou comum e que estava prestes a se tornar um pesadelo. O silêncio que tomou a sala era quase cruel. Os alunos já não respiravam com naturalidade. Alguns observavam com medo, outros com o brilho mórbido de quem assiste a uma cena que não tem coragem de interromper. A tensão se acumulava como nuvens de tempestade prestes a desabar sobre um único ponto. Lucas Almeida. A diretora Helena Vasconcelos deu um passo à frente, o salto ecoando no piso da sala como um martelo de tribunal. Cada batida parecia anunciar um veredito que ela já tinha decidido, mesmo sem provas, mesmo sem lógica. Ela parou diante de Lucas, tão perto que o menino conseguia sentir o perfume forte e desagradável que ela usava, uma mistura de floral e arrogância. Olhe para mim, ordenou. Lucas ergueu o rosto devagar, olhos tremendo, como se estivesse diante de um monstro que ele mesmo não entendia. Você acha que eu sou idiota? A voz dela cortou o ar. O celular desapareceu e, coincidentemente, você é o único que estava perto da mochila do colega. Não tente negar. Lucas arregalou os olhos. A diretora, eu estava pegando minha garrafa d'água. Eu não mexi em nada. Mas ela não queria explicações. Ela queria um culpado. E naquela manhã, com aquela disposição rígida, aquele olhar carregado, era como se Helena tivesse escolhido Lucas antes mesmo do celular sumir. Era como se estivesse esperando uma chance para provar algo. Apenas não se sabia o quê. Alguns alunos trocaram olhares inquietos. Uma menina chamada Sara, que estudava com Lucas desde o primeiro ano, abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas teve medo. Henrique, o dono do celular, olhava ora para Lucas, ora para o chão, como se estivesse percebendo que aquilo estava indo longe demais. Mas ninguém teve coragem de falar. Ninguém nunca tinha coragem diante de Helena Vasconcelos. Vou perguntar mais uma vez, disse ela, aproximando o rosto do menino. Onde você colocou o celular? Lucas sentiu o corpo inteiro tremer. Sentiu o calor subir no rosto, o coração batendo tão rápido que doía. Sentiu a garganta secar, como se fosse impossível respirar. Diretora, eu nunca roubaria nada. Sua voz saiu falhando, quase um sussurro. Helena soltou uma risada curta, mas não era uma risada leve, e sim uma que carregava desprezo, como se o simples fato de ele negar fosse motivo de irritação. É sempre assim, Lucas, disse ela. Primeiro nega, depois chora e no final confessa. Já vi esse filme antes. Os alunos voltaram para suas carteiras, muitos cabisbaixos, outros ansiosos, alguns revoltados, mas ninguém questionou. E então Helena ordenou: Lucas, venha comigo, agora. O menino hesitou, o corpo travado. Mas eu não fiz. Agora, repetiu ela com uma dureza que esmagava qualquer possibilidade de resistência.
Lucas deu o primeiro passo para fora da fileira de carteiras. O segundo passo pareceu ainda mais pesado. O terceiro, quase impossível. Quando passou perto da porta, olhou discretamente para Sara, que tentava segurar as lágrimas. Ela sabia que havia algo errado, profundamente errado, mas não tinha coragem de enfrentar a diretora. E enquanto Lucas caminhava até Helena, o mundo parecia diminuir ao seu redor. Parecia que a sala inteira o empurrava para um destino que ele não merecia. Parecia que cada respiração pesava mais do que a anterior. Ao parar diante da diretora, ele sentiu as pernas vacilarem. "Se eu descobrir que você está mentindo para mim", Helena disse devagar, palavra por palavra, "vai ser muito pior." Lucas nem conseguia responder. Apenas respirava fundo, lutando contra o choro que já ardia nos olhos. Helena abriu a porta e o empurrou delicadamente pelo ombro, mas com firmeza suficiente para que ele percebesse que não havia escapatória. E assim, enquanto a porta se fechava atrás deles, a escola inteira parecia parar. Aquele seria o primeiro passo de um dia que se tornaria longo, cruel e devastador. Um dia que marcaria todos, mas principalmente Lucas, e principalmente Helena. O corredor estava silencioso quando Lucas Almeida saiu da sala, acompanhado pela diretora Helena Vasconcelos. O som dos passos dela ecoava como um aviso, como se cada batida do salto anunciasse algo ruim prestes a acontecer. Lucas caminhava um pouco atrás, com a mochila pendendo do ombro, o olhar baixo e o coração apertado. A escola nunca lhe parecera tão fria. A diretora abriu a porta de sua sala com brutalidade desnecessária, como se estivesse lidando com alguém que já considerava culpado. "Entre." Lucas obedeceu. O cheiro de papel, desinfetante e café velho se misturava no ambiente. Havia uma mesa grande, impecavelmente organizada, e uma prateleira cheia de troféus. Troféus que não pertenciam a ela, mas que ela exibia como se refletissem sua própria importância. Helena fechou a porta atrás dele, trancando-a com um clique quase simbólico. Lucas sentiu o som como uma sentença. "Coloque sua mochila sobre a mesa." Lucas respirou fundo. "Diretora, eu não tenho nada aí. Eu não pedi sua opinião. Pedi para colocar a mochila na mesa." Ele se aproximou devagar e colocou a mochila no tampo de madeira. Suas mãos tremiam tanto que o zíper fez um pequeno ruído metálico, denunciando seu nervosismo. Helena cruzou os braços e observou. "Abra." Lucas abriu. "Diretora, eu juro, eu nunca pegaria nada." Ela bateu a mão na mesa, fazendo os objetos pularem. "Você acha que eu sou ingênua? Não. Acha que eu não sei reconhecer quando um aluno está mentindo?" Lucas ficou imóvel. O ar parecia pesado demais para respirar. "Eu não estou mentindo." Mas Helena continuou, indiferente à dor que crescia no peito dele. "Olhe para mim", ordenou. Lucas ergueu os olhos devagar. Eles estavam marejados, mas ele lutava para não chorar. Ele sabia que se chorasse, seria pior. Eles sempre diziam que meninos negros eram dramáticos, sensíveis demais, culpados tentando disfarçar. Helena então fez algo que ele jamais esqueceria. Ela se aproximou, inclinou-se até ficar na altura dele e disse com frieza calculada: "Você sabe que alunos como você sempre encontram um jeito de cair em maus caminhos. Não me surpreenderia se tivesse começado hoje." A frase bateu no peito de Lucas como um soco. "Alunos como você." Ele sabia exatamente o que aquilo queria dizer. Qualquer criança negra sabia. As orelhas começaram a queimar. O estômago se embrulhou. As pernas tremiam. "Diretora, por favor." A voz saiu fraca, mas ela continuou. "A verdade sempre aparece, Lucas. E quando aparecer, eu quero ver a coragem que você tem agora para mentir olhando na minha cara." A porta se abriu de repente. Era a coordenadora Patrícia, uma mulher mais jovem, olhar cansado, mais sensível. Ela parecia tensa.
Patrícia ficou parada no corredor ao lado dela, conversando em voz baixa, mas Lucas, mesmo de longe, conseguiu ouvir parte da frase. Os alunos estão dizendo que você está exagerando. Você precisa ter cuidado. Helena respondeu algo duro que Lucas não conseguiu entender por completo. Enquanto isso, sozinho na sala da diretora, o menino sentiu a primeira lágrima escorrer. Ele limpou rápido, desesperado para que ninguém visse, mas não havia mais como segurar. O medo, a injustiça, a humilhação, tudo se acumulava desde o início da manhã. E ali, cercado por uma mesa cheia de objetos jogados cruelmente, roupas reviradas e dignidade ferida, Lucas percebeu que aquele dia nunca seria esquecido. Não por ele, não pelos colegas e muito menos por Helena, porque tudo estava só começando, e aquele seria o dia em que a verdade iria explodir na porta da escola. O dia em que a injustiça seria vista por todos, inclusive por alguém que estava a caminho, voando em direção àquele colégio. O pai de Lucas, o homem que mudaria tudo. A diretora Helena Vasconcelos continuava discutindo com a coordenadora Patrícia do lado de fora da sala. As duas falavam baixo, mas havia tensão suficiente para fazer o corredor inteiro vibrar. Do outro lado da porta, Lucas Almeida permanecia sentado, encolhido, com os olhos marejados e o coração ainda apertado. Ele tentava respirar fundo, mas o ar parecia preso dentro do peito. Tudo à sua volta parecia grande demais, cruel demais, assustador demais. No silêncio da sala, cada segundo parecia durar horas. A mochila aberta sobre a mesa, os objetos espalhados, como se fossem provas de um crime que nunca acontecera, testemunhavam a injustiça. Lucas olhava para aquele pequeno lanche preparado pela mãe, ainda embrulhado no guardanapo colorido, e sentiu a garganta fechar. Lembrou-se do sorriso dela, das palavras de incentivo antes de sair de casa. Se alguém falar algo ruim, meu amor, respira fundo. Você é maior que isso. Mas naquele momento, ele não se sentia maior que nada. O silêncio foi quebrado por passos. Passos rápidos, agressivos. A porta se abriu com força. Helena entrou novamente, os olhos duros, como se tivesse decidido aumentar o peso da punição apenas porque alguém questionou sua autoridade. Vamos continuar. Lucas recuou um pouco na cadeira. Diretora, eu posso ligar para minha mãe? Eu juro que não fiz. Você não vai ligar para ninguém, cortou ela com voz afiada. Não até resolvermos isso. Ela caminhou até a estante, puxou um formulário e bateu com ele na mesa. Você sabe o que é isso? Lucas olhou para a folha. Não. É um registro de ocorrência interna. Caso eu decida preenchê-lo, você será suspenso. E dependendo do que eu escrever aqui, nada impede que isso vá parar no conselho tutelar. Alunos cochichavam, professores observavam com curiosidade. A escola inteira parecia olhar para ele. Helena caminhava atrás, como uma sombra gigantesca, alimentada por autoridade e preconceito. No meio do corredor, ela parou. Abra novamente sua mochila. Aqui. Agora. Lucas congelou. Mas... Diretora, a sala inteira vai ver. Exatamente, completou ela, erguendo o queixo com arrogância. Talvez, diante de todos, você confesse. Lucas sentiu o chão sumir sob os pés. Era mais que humilhação. Ela enfiou a mão novamente, revirando tudo pela segunda vez, desta vez diante de dezenas de olhos. Ela tirava os itens um por um. O lanche, a garrafa, o estojo, o caderno, tudo sendo exibido como se fossem peças de um quebra-cabeça criminoso. Mas o celular não aparecia, porque nunca esteve lá. Um professor mais velho, o Sr. Mauro, aproximou-se cauteloso. Helena, isso talvez esteja passando um pouco do limite. Ela o cortou sem olhar. Estou fazendo meu trabalho. Lucas sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ele virou o rosto, tentando esconder, mas era tarde demais. Vários alunos viram. Alguns se afastaram, incomodados. Outros
continuaram assistindo como quem assiste a um espetáculo cruel. A diretora jogou a mochila no chão, irritada. Você vai continuar mentindo? Lucas chorava baixinho, mas encontrou forças para falar. Eu não peguei, eu nunca faria isso. Helena suspirou, impaciente. Então, só me resta uma alternativa. Lucas ergueu os olhos, confuso e apavorado. Vamos procurar você, disse ela com frieza absoluta. A frase caiu no corredor como um tiro. Um professor abriu a boca em choque. Uma menina colocou as mãos no rosto. Patrícia, a coordenadora, parecia prestes a intervir, mas não teve coragem. Helena deu um passo à frente. Levante os braços. Os lábios de Lucas tremeram. Diretora, não, por favor, levante os braços. O corredor ficou em silêncio absoluto. Todos pararam, todos olharam. Cada passo de Lucas Almeida com os braços erguidos era acompanhado por olhares incrédulos, cochichos abafados e silêncio pesado. Ele sentia a vergonha penetrar até os ossos, como se cada tijolo da parede estivesse absorvendo seu medo e sua humilhação. Ao longe, alguns alunos começaram a pegar seus celulares discretamente para registrar a cena. Lucas percebeu, mas não tinha forças para se importar. Apenas respirava fundo, tentando conter as lágrimas que escorriam silenciosas. A mochila aberta sobre a mesa, agora caída no chão, ainda exibia o pequeno lanche, o caderno com desenhos e a garrafa de água. Nada que justificasse a acusação cruel que Helena Vasconcelos havia feito. É isso mesmo, Lucas? Helena gritou, com um tom de escárnio, como se a vergonha do garoto fosse um espetáculo feito sob medida para ela. Eu não... Lucas tentou responder, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. A diretora bufou, impaciente, e aproximou-se ainda mais, sua presença intimidante ocupando todo o corredor. A arrogância e o preconceito que ela carregava eram palpáveis. Mas naquele exato momento, um ruído alto interrompeu a tensão do corredor. Um motor potente, distante, chamou a atenção de todos. Olhares se voltaram para a porta principal da escola. Um zumbido de curiosidade e ansiedade percorreu o corredor. Quem está chegando? Murmurou uma aluna quase sem fôlego. Então, como se o universo inteiro tivesse decidido intervir, o portão da escola se abriu com estrondo. Um jato particular havia acabado de pousar no aeródromo municipal, e dele saiu um homem imponente, vestido impecavelmente, passos firmes e postura de alguém que não aceitava injustiça. Felipe Almeida, pai de Lucas. Ele entrou com segurança e firmeza, atravessando o pátio até o corredor, onde a cena de humilhação se desenrolava. Os alunos começaram a cochichar em tom crescente. É ele! É o pai do Lucas! Meu Deus, ele veio de jato! Parece muito sério. Helena Vasconcelos virou-se e viu o homem entrando. Por um instante, o mundo dela parou. Seus olhos arregalaram-se. Pela primeira vez naquele dia, ela pareceu perdida, vulnerável. Felipe não correu, não gritou, não precisava. Sua presença era imensa, quase sufocante. Ele parou alguns passos à frente de Helena, fitando-a com olhos de quem está prestes a julgar cada ação, cada palavra, cada gesto. A senhora chamou o meu filho de ladrão? A voz dele era firme, controlada, mas carregava um peso que fez Helena recuar um passo. A diretora tentou recuperar a compostura. Eu estava apenas cumprindo meu dever. Felipe ergueu uma das mãos e interrompeu-a. Não, pare de mentir. Sua voz cortou o ar. Meu filho é um dos jovens mais corretos que conheço. Helena Vasconcelos ficou imóvel, o rosto pálido, incapaz de falar. Cada palavra de Felipe a atingia como uma onda de verdade que não podia ser negada.
ela finalmente percebeu que a humilhação que infligira ao garoto estava prestes a se voltar contra ela, e em instantes todos veriam. Felipe virou-se para a turma. "Vocês viram o que aconteceu?" perguntou calmamente. "Este garoto não fez nada de errado, mas sua diretora decidiu acusá-lo injustamente, humilhá-lo e expô-lo." Os alunos começaram a murmurar, alguns baixando a cabeça, outros olhando constrangidos para Helena. Ela tentava se explicar, mas nenhuma palavra saía com força suficiente. Pela primeira vez, sentiu o peso da vergonha pública. "Senhor Felipe", começou trêmula. "Eu só..." "Não diga mais nada", Felipe interrompeu. "Sua hora de prestar contas chegou. Hoje, tudo o que você fez será visto por todos, e medidas serão tomadas." O clima no corredor mudou radicalmente. A arrogância e o poder que Helena acreditava possuir evaporaram. Ela estava sozinha, finalmente exposta, e sabia que o dia dela terminaria em desastre. Enquanto Felipe conduzia Lucas para fora do corredor, a escola inteira parecia testemunhar a inversão da justiça. O menino negro, acusado injustamente horas antes, estava agora protegido pelo amor e autoridade de seu pai, enquanto a opressora começava a sentir o peso do que havia feito. A humilhação pública de Helena estava apenas começando, e o dia, que começou comum, tornara-se inesquecível para todos. O pátio da escola estava em silêncio absoluto. O passo firme de Felipe Almeida ecoava pelo chão de pedra como um martelo de justiça. Cada movimento dele parecia calcular o momento exato para restaurar a dignidade do filho, Lucas Almeida, que ainda tremia nos braços do pai, tentando se recompor da humilhação que sofrera poucas horas antes. Os alunos observavam em choque. Alguns corriam para longe, outros não conseguiam desviar o olhar. Nunca tinham visto alguém exercer poder e autoridade com tanta precisão, sem levantar a voz, mas com uma presença que esmagava a arrogância de qualquer pessoa no caminho. No corredor, Helena Vasconcelos continuava imóvel, como se fosse uma estátua prestes a se desfazer. Seu rosto, antes rígido, agora exibia a fragilidade de quem sabe que perdeu o controle. Ela engoliu seco, tentando recobrar a compostura, mas o peso da presença de Felipe não permitia. "Você sabe quem eu sou, diretora?" disse ele devagar, cada palavra pesada, medida, calculada. "Sou o pai de Lucas, mas não vim aqui como empresário, dono de empresas ou acionista de setores estratégicos. Vim como pai, e como pai, não vou permitir que meu filho seja humilhado." Helena abriu a boca, mas nada saiu. Cada argumento que poderia ter usado evaporou diante da frieza e do peso das palavras de Felipe. "Senhor Felipe, eu só estava..." tentou balbuciar, mas ele levantou uma mão, interrompendo-a. "Não, hoje a justiça será feita, não por mim, mas por todos que viram sua atitude injusta, cruel e preconceituosa." Nesse instante, alguns alunos começaram a se aproximar de Lucas, sussurrando palavras de apoio. Sara, sua amiga de longa data, segurou a mão dele, tentando transmitir força. O garoto finalmente sentiu que não estava sozinho. Felipe respirou fundo e continuou. "Helena, você humilhou meu filho na frente de todos os colegas, professores e funcionários. Você acusou um garoto inocente apenas por sua cor e tentou esconder sua incompetência atrás de autoridade. Isso termina agora." Ele se virou para o restante da escola. "Quero que todos vejam. Injustiça não fica impune. O que foi feito ao Lucas hoje não será esquecido. A partir deste momento, todas as medidas legais serão tomadas." Os professores começaram a perceber a gravidade da situação. Alguns se aproximaram, outros se afastaram, mas ninguém ousou contrariar Felipe. A diretora, por sua vez, começou a sentir um frio profundo percorrer seu corpo. Cada palavra dita por Felipe era uma sentença silenciosa. "Lucas, meu filho, você está seguro agora."
disse ele, abraçando novamente o garoto. Nada do que aconteceu hoje define quem você é. Ela percebeu finalmente que sua reputação construída em anos de autoridade e prepotência estava desmoronando em poucas horas. E tudo isso em um único dia. Lucas, ainda nos braços do pai, respirava com mais calma. Pela primeira vez desde aquela manhã, sentiu que podia confiar no mundo novamente. O medo foi substituído por alívio, a vergonha pelo conforto do abraço do pai. O dia, que começou com um menino tímido e sonhador caminhando para a escola com esperança, transformou-se em um espetáculo de justiça inesperada. Mas a justiça não seria apenas moral, seria também legal, pública e inescapável para quem ousou pisar sobre a dignidade de Lucas. Helena Vasconcelos finalmente caiu na realidade. Seu poder era frágil, sua autoridade construída sobre preconceito não tinha valor. E o mundo, representado naquele pai imponente, estava pronto para mostrar isso. O corredor estava congelado em silêncio, quando Felipe Almeida conduziu Lucas para o centro da escola. Todos os olhares se voltaram para eles. Até mesmo os alunos que antes cochichavam, agora observavam em silêncio absoluto, como se tivessem consciência de que presenciavam um momento que jamais esqueceriam. Helena Vasconcelos permanecia parada, paralisada, incapaz de reagir. Cada passo de Felipe parecia atravessar o peito dela. Cada palavra silenciosa carregava uma sentença que não podia ser ignorada. "Vamos esclarecer tudo agora", disse Felipe, a voz firme, controlada, mas carregada de autoridade. "Todos aqui vão ouvir a verdade." Ele fez um gesto e um dos alunos mais próximos trouxe o celular de Henrique, o garoto cujo aparelho havia desaparecido. Felipe olhou para Lucas com um sorriso tranquilizador. "Lucas, você quer mostrar para todos que não fez nada de errado?" Lucas assentiu levemente, ainda tremendo. Felipe estendeu a mão e o menino abriu a mochila que ainda carregava, mostrando que o celular nunca estivera lá. Os alunos perceberam imediatamente. O objeto estava em outra mochila, cuidadosamente guardado, e ninguém ali poderia questionar. "Então, Helena", disse Felipe, virando-se lentamente, os olhos fixos nos dela, "você acusou meu filho injustamente, humilhou-o na frente de todos e baseou sua decisão em preconceito, não em fatos." Helena engoliu em seco. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto pálido denunciava a vergonha que sentia por dentro. Cada pessoa presente percebia a magnitude da humilhação que ela enfrentava. A mentira, a arrogância, a prepotência, tudo se revelava naquele instante. Felipe continuou. "O que aconteceu aqui hoje é um lembrete de que ações injustas têm consequências e que pessoas que se acham no direito de punir sem prova e sem razão, especialmente por preconceito, não ficam impunes." Alguns alunos começaram a aplaudir discretamente. Outros apenas permaneceram em silêncio, chocados com a reviravolta. A professora Patrícia respirou fundo, finalmente encontrando coragem para se aproximar. "Helena, talvez seja a hora de reconhecer o erro." Mas a diretora estava sem palavras, sem coragem, sem defesa. Todo o poder que acreditava ter se dissipou em minutos, e ela finalmente sentiu o peso de suas ações. A humilhação que impôs a Lucas agora voltava para ela em forma de vergonha pública. Felipe se abaixou até a altura do filho. "Você está bem, meu filho?" perguntou, segurando seus ombros. Lucas assentiu, limpando as lágrimas. "Estou, pai. Obrigado." Felipe olhou para Helena e disse com firmeza: "Hoje você aprendeu uma lição, e o resto da escola também. Justiça não é privilégio, e você terá que responder por suas ações, não apenas diante de mim, mas legalmente e publicamente." O rosto de Helena estava inchado, a cor desbotada, a máscara de autoridade quebrada. Ela finalmente compreendeu que aquele dia seria inesquecível, mas não de forma positiva para ela. Tudo o que construiu ao longo de anos de poder se esfarelava diante dos olhos de todos.
Lucas respirou fundo, sentindo pela primeira vez no dia que podia ser ele mesmo. O abraço do pai o reconfortava e fortalecia. Ele não era culpado, não era fraco, não era inferior. Pelo contrário, o menino que passou horas sofrendo injustiça se tornava, naquele momento, símbolo de coragem, dignidade e resistência. O dia ainda não havia terminado, mas a virada havia acontecido. O poder opressor de Helena havia sido desafiado e a verdade finalmente se revelara. E para Helena Vasconcelos, a queda era inevitável. Um dia que começou com autoridade e arrogância, terminaria com vergonha, exposição e a certeza de que o mundo não perdoa a injustiça. O corredor da escola se transformou em um tribunal silencioso. Cada aluno, professor e funcionário presente observava a cena que se desenrolava diante deles. Helena Vasconcelos, a diretora rígida e preconceituosa, estava imóvel, os olhos arregalados e a respiração irregular. Pela primeira vez naquele dia, sentia a vulnerabilidade completa. Felipe Almeida se manteve firme ao lado do filho. Seu olhar transmitia uma mistura de compaixão e justiça, e cada passo que dava parecia preparar o terreno para o desfecho inevitável. Helena, disse ele devagar, cada palavra carregada de peso. O que você fez ao Lucas hoje não é apenas moralmente errado, mas legalmente questionável. A humilhação, a acusação sem provas, o preconceito, tudo será registrado. Helena tentou abrir a boca, gaguejou, mas nenhuma palavra saiu com convicção. Cada tentativa era abafada pelo silêncio pesado da escola inteira. A arrogância que ela ostentava pela manhã havia evaporado. Os celulares dos alunos começavam a registrar tudo, e Felipe, consciente disso, não precisava levantar a voz. A gravação silenciosa dos atos de Helena transformava a humilhação em prova. E mais, continuou Felipe, não se trata apenas de Lucas. Você colocou todo o ambiente escolar em risco ao tratar crianças inocentes com preconceito e autoritarismo. Hoje, todos aqui estão vendo que sua autoridade foi mal usada. Helena engoliu em seco. Sentiu o peso do olhar de cada aluno, de cada professor, e finalmente percebeu que não havia escapatória. O poder que antes sentia como absoluto desapareceu em minutos. Senhor Felipe, começou a balbuciar. Não tente se justificar. Cortou ele com firmeza. Hoje você aprenderá que a verdade sempre prevalece e que pessoas que oprimem os outros por sua cor, classe ou posição não têm perdão público. O silêncio tornou-se quase insuportável. Todos na escola podiam sentir o peso da justiça sendo aplicada. Helena sentiu o calor subir ao rosto, o corpo tremer e a sensação de impotência consumi-la. Nunca imaginou que sua reputação construída com anos de rigidez pudesse ruir em poucas horas. Lucas, disse Felipe, abaixando-se até a altura do filho, vamos mostrar a todos que você é inocente. Lucas abriu a mochila, mostrando novamente que o celular nunca estivera em suas mãos. A verdade agora era clara para todos. Murmúrios percorreram o corredor. Alguns alunos começaram a aplaudir discretamente. Outros apenas observaram em silêncio, incapazes de acreditar na transformação do dia. Helena Vasconcelos, disse Felipe, com voz firme e cortante, hoje você foi exposta. Sua arrogância, seu preconceito e sua crueldade não passam despercebidos. Todos aqui verão que a injustiça não permanece impune e você terá que arcar com as consequências. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de vergonha, de derrota. Pela primeira vez, ela não era a autoridade. Pela primeira vez, estava desarmada, exposta, derrotada. O dia que começou com Lucas indo para a escola com esperança, terminou com Helena enfrentando a dura realidade. A humilhação que ela infligiu a um garoto inocente agora se voltava contra ela, e ninguém poderia mudar isso. Felipe pegou a mão de Lucas,
apertando-a com firmeza, transmitindo força e segurança. O menino finalmente sentiu que tudo estava bem, que estava protegido, que a justiça havia se manifestado naquele único dia. E para Helena Vasconcelos, não havia saída. O orgulho, o poder e a arrogância foram destruídos em poucas horas. O dia que ela começou acreditando que tinha controle, terminou com ela sendo lembrada de que a verdade e a justiça sempre encontram um caminho, mesmo quando se pensa que ninguém está olhando. O sol começava a descer no horizonte, lançando longas sombras pelos corredores da escola. O que parecia ser apenas mais um dia comum, transformou-se em uma sequência de acontecimentos que ninguém ali esqueceria. Lucas Almeida estava finalmente em segurança nos braços do pai, Felipe Almeida, sentindo pela primeira vez desde a manhã que poderia respirar sem medo. A diretora Helena Vasconcelos estava parada no meio do corredor, cercada pelos olhares de alunos, professores e funcionários. Sua autoridade havia se evaporado, sua arrogância desaparecido, e a humilhação pública estava estampada em cada traço do seu rosto. O silêncio ao redor parecia esmagá-la, amplificando cada erro que cometera naquele único dia. Felipe olhou para todos os presentes, com Lucas ainda junto dele. Hoje, todos vocês viram o que acontece quando alguém tenta oprimir e humilhar sem motivo. A verdade sempre aparece e a justiça se manifesta, mesmo quando parece impossível. Alguns alunos aplaudiram discretamente, outros murmuraram palavras de apoio a Lucas. Ele finalmente se ergueu, enxugando as lágrimas, sentindo que não estava mais sozinho. Cada passo dele ao lado do pai era firme, seguro, uma reafirmação de que a dignidade não pode ser arrancada, mesmo pelos atos mais cruéis. Helena tentou falar, mas cada palavra parecia afundar em um vazio, sem força, sem autoridade. O mundo ao redor dela não a reconhecia mais como a figura de poder que acreditava ser. A cada olhar lançado sobre ela, a cada gesto de desaprovação silenciosa, sua queda se tornava inevitável. Ela finalmente compreendeu que todas as horas de humilhação, arrogância e preconceito que espalhara por anos haviam culminado naquele momento. O dia que começou com Lucas, indo para a escola, com um sorriso esperançoso, terminou com Helena enfrentando a mais cruel das verdades. A opressão gera apenas derrota e isolamento quando a justiça se levanta. Felipe apertou os ombros do filho, olhando nos olhos dele. Lucas, você mostrou coragem hoje. Nunca deixe que ninguém tire sua dignidade. Você não está sozinho e sempre haverá quem lute por você. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e empoderamento que jamais imaginara sentir tão cedo. O dia havia testado tudo nele, medo, dor, humilhação, e ele saiu mais forte, mais confiante e protegido. Enquanto pai e filho saíam da escola, cercados pelos olhares respeitosos de professores e alunos, Helena permanecia ali, sozinha, observando a cena se desenrolar. O relógio marcava o fim de um dia que começou comum, mas que se transformou em uma lição de justiça, verdade e consequência. O sol desapareceu atrás do horizonte e com ele se fechou o capítulo mais sombrio da história de Helena Vasconcelos. Um dia inteiro, onde a opressora sofreu a derrota que merecia e o garoto injustiçado encontrou seu lugar seguro, protegido pelo amor e pela justiça de seu pai. E assim terminou aquele dia. O dia que mudou tudo, com lágrimas de vergonha, medo e derrota para a opressora, e com um triunfo silencioso, emocional e profundo para Lucas Almeida, o menino que nunca mereceu a injustiça, mas que finalmente viu a verdade prevalecer. Se você acompanhou essa história até aqui, viu o dia inteiro de injustiça, coragem e justiça que Lucas Almeida enfrentou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Cada gesto de apoio ajuda a fortalecer histórias como essa e a dar voz àqueles que merecem ser ouvidos. Sua opinião é muito importante para mim. Até a próxima.